Localizada a aproximadamente 15 quilômetros do centro de Alto Bela Vista, a linha do Scope carrega em suas raízes a simplicidade da vida no campo, o peso do trabalho braçal e a força da solidariedade que fazia de cada vizinho um irmão. A criação de suínos e a produção leiteira sustentavam o dia a dia, mas era a união que erguia casas, fortalecia a fé e transformava momentos simples em celebrações inesquecíveis. O tempo passou, a tecnologia chegou e com ela muitos seguiram novos rumos, deixando a comunidade mais silenciosa do que antes. Hoje, a linha dos Scope se reinventa. Os campings ocupam o espaço, trazendo visitantes e novas histórias que se misturam às antigas memórias de quem ajudou a construir esse lugar. É essa trajetória de coragem, mudança e renascimento que você acompanha agora. Quando e como a comunidade foi formada? 58 anos por ali. Quem foram os primeiros moradores ou as famílias pioneiras? Era tal de Helmut Kubi, Helmut Diesel, Heinrich Kubi, Anselmo Nilsson era gênero e Edgar Kubi morava em cima do muro. Isso foi, e depois essa terra que nós compramos depois ainda era a Tolmo Kribler. Há algum registro por que recebeu esse nome? Porque eram vários Kubi. Era o Helmut Kubi, o Heinrich Kubi, era irmão. Depois já era o filho do Helmut Kubi, Oscar, ele vive ainda, solteiro. 84 anos ele tem. Onde as pessoas compravam seus alimentos e produtos? Havia alguma feira ou um comércio local? Aqui não tinha nada. O mais perto que tinha aqui era Rancho Grande, ou Peritiba, ou Alto Bela Vista. Nosso centro de comprar alimento, rancho, era em Rancho Grande. A Rancho Grande ficava bem baixo. Na curva onde é que o Rio Rancho Grande fazia assim, né? E depois, quando veio a enchente e a paragem, eles subiram, estão morando em cima do muro, o Rancho Grande. Desapareceu. E desde para cá foi um bom tempo que a gente podia, com o ônibus dos alunos para Bela Vista, comprar. E assim foi um certo tempo. Cortaram. Daí a maioria, todo mundo já tinha carro, assim. Compraram esse carro. Daí, bom, quando é necessário, né? Quais eram as principais fontes de renda das famílias? Eram em forma de cooperativas, parceria? Como funcionava? A maioria vivia da roça, trabalhava na roça. Tinha uma queijaria em Parabiado. E daí, essa é uma coisa de rir mesmo. Tinha morador lá no fundo que a firma deu um puro para carregar esse leite, né? E certo tempo o homem cansou. Eles vieram oferecer para meu irmão. Daí ele nos puxou esse leite para a firma, para a queijaria. De burro. E o dinheirinho assim que nós pagávamos nossas dívidas era o porco comum que ia para essa dia, né? A firma era em Rancho Grande, tal de Schwamba. Se precisava ter ração, só fazer o pedido. Ele trazia, recolhia os porcos. Quando na hora de entregar, eles recolhiam os porcos, levava para a firma. Não, isso não foi mal, foi muito bonito. Como era o relacionamento entre os moradores?
Aqui sim, o pessoal ajudava bastante. Daí um precisava do outro, né? Daí todo mundo colabora. Hoje em dia não é mais assim, mano. Naqueles tempos atrás ainda era. É que primeiro era assim, né? Às vezes tu não conseguia ir no mercado porque era longe. Daí a maioria a pé ainda. E daí te faltava uma coisa, tu ia no vizinho emprestar. Quando tu comprava, tu devolvia. Quando ele não tinha, ele vinha pedir. Se tu tinha, tu emprestava pra ele, né? A gente se ajudava assim com tudo. Era bom aquele tempo. Hoje em dia já todo mundo tem tudo em casa. Difícil que te falta alguma coisa. Quais eram as principais festas ou eventos que tinham na época? E eu lembro, desde que eu estou aqui na escola, nunca tinha festa. Só da igreja, daí tinha sempre. A igreja faz todo ano, daí tem Araraquara, Nova Entre Rios. Essas são as principais festas que, às vezes, tem um almoço, um risoto no tacho, assim, mas tudo simples mais, né? Como eram as escolas e o ensino na comunidade? Minha aula, eu passei o terceiro ano completo, era ali. Depois foi feito aquela ali embaixo. E nós morávamos mais para lá, por fim negociamos a terra, viemos morar aqui, daí os filhos foram tudo ali para baixo. E aquela de Araraquara, era de rir. Entraram uns, não sei, o professor morava lá embaixo na sanga, seu Arthur fosse. Tinha de caminhar até lá em cima. Deu aquele para cá e para lá. Por fim, eles levaram, desmancharam aquela escola lá em cima e levaram ali para embaixo, ali perto do fosso, perto do rio. E sabe o que deu? Veio a paragem e mandou tudo de volta. Essa é Tiri. Essa é Tiri mesmo. E essa aqui também foi fechada com aquele tempo, né? Quando queria levar os alunos tudo para uma escola grande, né? Na minha época, não sei o que é merenda. E fui 7 até 13 anos, todo o tempo na aula. E gostou de ir na aula. Primeiro era um professor, tal de Arthur Foss, depois foi uma professora, tal de Pegair Pérez, a Pegair Pérez. Havia algum artista, músico na comunidade? Tinha o Michael Lapa, ele vinha ali embaixo no Oscar Cope. Ele que ensinou ele a tocar violão e não sei o que, tudo que o Oscar tocava, ele ia. Ele e o irmão dele desciam de bicicleta aqui, sempre iam lá embaixo para aprender. O Oscar tocava violão, que tá louco. Aquela vez que nós fizemos a casa, quando nós íamos morar aqui, tinha o que é o Paiola ali embaixo. E daí nós morávamos lá dentro. Daí depois, quando a Gerasul liberou o dinheiro para fazer a casa, daí o Oscar foi o nosso carpinteiro. Ele fez a parte de baixo que a Annelise tá morando agora. E daí ele sempre trazia o violão junto, daí ela almoçava aqui, de meio-dia ele sentava e tocava violão. Com relação à saúde, quando precisava de tratamento médico, onde recorria? Mas o principal médico era o Otto Fenzelau. Esse era único, mas era um médico bom. Mas tudo não tinha SUS, não tinha nada. Não tinha desconto. E ainda se ele internava alguém, 7, 8 dias normalmente que isso entrava ainda para ele. Ele que tinha o hotel do hospital. E daí no interior não tinha posto de saúde, nada ainda. E depois que virou um município, daí sim saiu o posto de saúde aqui em cima. Mas antes não tinha ainda. Daí a gente precisava, tinha que ir para Alta Bela Vista sempre. Quais eram as principais práticas religiosas na comunidade? Só tinha Araraquara, a igreja. Luterana foi sempre em Araraquara. E evangélica era em Paratoviado. Quais mudanças significativas ocorreram na comunidade ao longo dos anos? Aqui bastante coisa mudou depois que o lago subiu. Daí começaram, né, com esse negócio de turismo, que nem era uma coisa que tinha pouco, né?
O que tinha era lá no estreito, o estreito que tinha lá. Depois que aquilo foi embaixo da água, daí o pessoal fez os camping, né? Que daí, às vezes as famílias se reúnem, né? Como foi a chegada da luz elétrica, água encanada ou outros serviços básicos? Quando eu estava em casa ainda, ajudei a trabalhar para a luz elétrica em casa. Depois nós já moramos ali embaixo. Outra vez, pagando a luz elétrica. 2 vezes que eu ajudei a trabalhar. Essa é a minha palavra. Sim, fizeram o poço quando o lago subiu, né? Daí a Gerasul, aquela vez era a Tractebel, a Eletrosul era ainda. Daí eles fizeram o artesiano lá embaixo. Daí vem até aqui. A gente tem água de rua. Há eventos marcantes ou desastres naturais que moldaram a história local? Veio uma neve que fechou tudo. Uma neve enorme, enorme, enorme. E nunca mais apareceu isso. Assim nós acordamos de madrugada. O que se ouve? Quebrando galho, tinha mato perto da casa lá. E abrimos a janela, olhamos, daí vimos que a geada pesou e quebrou. E deu esse barulho, né? Depois que eu tô morando aqui, neve não, mas enchente deu, ainda subiu bastante o rio quando... Até aquela vez que levou a pontezinha ali embaixo, né? Era antes que o lago subiu. Daí deu uma enchente lá, levou a pontezinha de madeira que tinha lá embaixo embora. Aí longe pra cima, porque alagou bastante lá embaixo, era tudo chato. A chegada da usina hidrelétrica trouxe mudanças na rotina da comunidade? Mudou bastante coisa. Porque pelo menos eu, se não tivesse subido o lago, eu não tinha minha terra hoje. Porque daí o pai tinha terra lá, né? E daí foi indenizado lá. E cada um ganhou o seu cantinho. Ganhou não, tivemos que pagar, né? Mas acho que senão a gente não ia conseguir comprar. Então pra gente foi uma boa. E subiu esse lago que foi indenizado todo mundo. Assim como foram embora, ali por esses cantinhos de terra, que encheram por esse lado, entraram mais do que saíram, né? Mas amigos, companheiros saíram, famílias. Panório, Serpa. Atualmente, quais são as principais atividades econômicas da comunidade? Olha, tem ali atrás a vizinha que ela tem as vacas de leite para cá, o pessoal que nem aqui, eles têm o chiqueiro e tem vaca de leite. E o resto, a maioria é aposentado, são mais. E camping ali para baixo. Houve mudança significativa nas práticas agrícolas ou na produção local? Mas uma vez era tudo braçal pra gente fazer, hoje em dia é tudo com máquina. E daí a gente tá ali quebrada, não pode mais. Eu fazia tudo as roças e plantava e era tudo na enxada, não tinha veneno, essas coisas ainda era. E hoje em dia é tudo prático e a gente tá ali quebrada, não pode mais. Alguma lembrança, história ou curiosidade que tenha marcado a sua infância ou juventude que gostaria de compartilhar? E que nem antigamente, quanto tempo o porquinho comum demorava até que ele crescia. Depois tu canhava, não tinha geladeira, não tinha luz elétrica, nada, era fritado no tacho de banha, botado dentro das latas, aquela carne frita, pronta, já banha por cima para conservar. Depois quando tu ia fazer o almoço, só tirava aquilo lá e esquentava. Isso é tudo coisa que hoje não existe mais. Assim como eu penso agora, né? Os filhos antigos não aprendem a conhecer o Rio Rancho Grande, como era bonito, quando era um pouco água baixa. Pedreiras, pedreiras, pedreiras de piazada, podia caminhar, era bonito, tomar banho, tudo. O que você sente mais saudades da época antiga? Muita coisa que hoje não existe mais. Eu era tudo diferente, o que tu comia, tu colhia praticamente tudo. E fruta era só do pé que a gente tirava para comer. Hoje nem tudo produz, mas já se tu quer comer uma coisa diferente, já tem que comprar. Isso tudo faz falta pra gente. Fazer aquelas puxa-puxa lá no tacho de açúcar. Que coisa boa era aquilo. É umas coisas assim que hoje não volta mais isso. E era tão bom antigamente essas coisas.
Tu fazia tudo, tu fazia o porvilha para fazer as roscas. Pai buscava mandioca, nós lavava aquilo lá, ele ralava, e daí nós, na forageira, e nós tínhamos que lavar aquilo lá no tacho. Depois, quando tu ia jogar aquela água por baixo, aquilo era grosso assim no fundo, a gente com uma colher ou com uma faca soltava aquilo. Depois secava, a mãe fazia as roscas naquele forno de tijolo lá, cada roscona assim, meu Deus do céu. Isso tudo coisa que hoje não existe mais, não tem mais.